Olá, eu me chamo Mariane Dias, eu sou professora e contadora de histórias negras. Na verdade, sou muitas outras coisas também. Eu sou irmã do Brian e da Caroline, filha da Vera e do José, neta da Júlia e do Alejandro, que são peruanos, e da Lucila e do seu Juviniano, que são brasileiros. Eu acho que é importante a gente falar dessas nossas memórias e das nossas histórias. E sempre que eu penso na minha história e na minha história de família, eu lembro com muito afeto das memórias das minhas avós. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra e eu não tenho a pele retinta. Eu tenho cabelo cacheado. Eu tenho os olhos um pouco puxados, que lembram um pouco a minha avó paterna, a dona Júlia. Eu tenho o nariz largo como o da minha avó materna, a dona Lucila. E sabe que quando eu era criança eu não gostava muito dele? Eu fui aprendendo a gostar do meu nariz largo, do meu cabelo cacheado e até de uma frestinha que eu tenho entre os dentes, que quando criança sempre pedia no dentista para colocar aparelhos. Eu acho que é importante a gente se reconhecer, olhar a nossa imagem, olhar também essa nossa herança, olhar essa nossa ancestralidade. E é por isso que eu tô aqui. Eu venho contar algumas histórias, algumas memórias de afeto da negritude. Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. É muito importante a gente falar das nossas histórias, especialmente das nossas potencialidades. Quando a gente pensa em afeto, o que a gente lembra? Quais são as memórias de afeto que você tem? Eu lembro da minha avó materna, a minha avó Lucila, passando café no coador de pano. Sabe que hoje eu tenho o hábito de passar café também no coador de pano? Eu lembro do cheiro do café que eu sentia lá na sala da minha avó, enquanto ela passava o cafezinho. Eu lembro também do gosto docinho do doce de abóbora com coco e cravo que ela fazia. Eu fui aprender a comer abóbora salgada faz pouco tempo, porque para mim a abóbora sempre teve o gosto doce da minha avó. Eu lembro também que a minha avó Lucila, ela fazia docinhos nos nossos aniversários, meu e da minha irmã. E ela fazia docinho de leite em pó e cajuzinho. Os de leite em pó era pra gente colocar na mesa junto com o bolo e servir para os convidados. Mas ela me entregava geralmente uma caixa de sapato com os cajuzinhos e falava: "Esse aqui é pra você". E eu comia. Às vezes dividia só com a minha mãe. E essas histórias e essas memórias de afeto que vão nos compondo, elas são muito importantes. Elas são importantes pra gente repassar, não deixar se apagar, não deixar morrer. Especialmente pra gente olhar para nossa história e conhecer um pouco mais da gente. Eu venho contar para vocês a história de algumas mulheres que foram muito importantes no cenário artístico-cultural aqui do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, não foi nem só aqui no estado do Rio de Janeiro não, viu? Elas foram importantes nacionalmente e também reconhecidas internacionalmente. Eu vou falar de algumas mulheres negras que trazem muito essas narrativas de afeto e que são importantes que a gente conheça. Eu quero muito compartilhar essas histórias com vocês e espero que vocês compartilhem com outras pessoas também. E já acredito que eu preciso voltar aqui mais vezes para contar outras histórias, não só de mulheres, mas de homens negros que também foram muito importantes para o nosso cenário artístico-cultural, não só aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho de Clementina de Jesus, de Dona Ivone Lara, de Tia Ciata e de Eva Maria de Bom Sucesso.
Essas histórias você encontra num livro que eu pude participar e escrever sobre duas mulheres, sobre a tia Ciata e sobre a Eva Maria de Bom Sucesso. Vocês encontram essas histórias nesse livro aqui. Narrativas Negras, biografias ilustradas de mulheres pretas brasileiras. Esse livro daqui é um livro riquíssimo e conta várias histórias de mulheres importantes, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas de outros lugares do Brasil, que constroem a nossa história, a história da população negra. Bom, sem mais conversa, vamos para a história. Clementina de Jesus, também conhecida como Rainha Quelé, nasceu em Valença, município do estado do Rio de Janeiro, também conhecido pela região do Vale do Café. Cresceu ouvindo sua mãe cantando pontos e jongos. Chegou aqui na cidade do Rio de Janeiro ainda criança e viu o nascimento da escola de samba Portela. E vou falar agora uma outra mulher do samba muito famosa, hein? Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara nasceu aqui no município do Rio de Janeiro. Aos 8 anos, começou a compor e escreveu uma canção que é muito conhecida até hoje, Tiê. Tiê conta a história de um passarinho que Ivone ganhou quando era criança, ganhou do seu tio. E ela tinha tanto amor por aquele bichinho que decidiu fazer uma homenagem. Dona Ivone Lara foi a primeira intérprete e compositora de escola de samba. Pois é. Ela também foi enfermeira e fez a especialização em terapia ocupacional. E teve uma atuação muito importante no trabalho, no desenvolvimento de trabalho na área da psiquiatria. Hilária Batista de Almeida, também conhecida como Tia Ciata. Bom, preciso dizer para vocês que a Tia Ciata eu tenho um carinho enorme. Eu só fui conhecer a história da Tia Ciata depois de adulta, andando pelo centro da cidade do Rio de Janeiro. Vi que tinha uma casa chamada Tia Ciata, e daí eu fui começar a buscar. Eu fiquei surpresa como eu só fui conhecer a história daquela mulher depois de tanto tempo. E é por isso que eu faço questão de compartilhar, não só essa, mas como outras histórias. Eu acho que a Tia Ciata foi uma mulher muito importante. Apesar de ser baiana, ela não é daqui do estado do Rio de Janeiro, ela teve muita importância aqui na nossa cidade. Ela era uma mulher baiana que nasceu no Recôncavo Baiano e chegou aqui na cidade do Rio de Janeiro com a sua filha Isabel. A Tia Ciata, junto com outras mulheres, ocupava a região lá do centro, onde a gente hoje tem o metrô da Carioca, com os seus tabuleiros e quitutes. Tia Ciata era uma doceira de mão cheia. Foi uma mulher muito estrategista. Em uma época em que o samba ele era criminalizado, Tia Ciata conseguia, com os seus recursos e ali toda a sua sabedoria e estratégia, conseguia fazer com que os sambas no quintal de sua casa rolassem. E dizem que rolava durante dias. Tia Ciata fazia grandes banquetes, faziam comidas e o samba não acabava. Dizem que quando faltavam instrumentos, agogô, tambores, os pratos, os raladores, os talheres faziam a vez dos instrumentos e a festa rolava durante dias e dias. São histórias dessas mulheres que a gente precisa conhecer e compartilhar sempre. Mulheres que nos compõem e compõem a história e a cultura que nós temos hoje. Eu quero contar também uma outra história para vocês. Na verdade, eu pude escrever não só sobre a Tia Ciata, mas também sobre a Eva Maria de Bom Sucesso. E gostaria de ler um pouco para vocês. Eva Maria de Bom Sucesso foi uma mulher negra que realizou um ato de ousadia necessário. Não se calou diante das injustiças cometidas naquele tempo em que os brancos achavam que poderiam fazer o que bem queriam e sair impunes. Foi na antiga Rua da Misericórdia, em Bom Sucesso, subúrbio do Rio de Janeiro, no ano de 1811, mais precisamente no dia 16 de julho,
que Eva Maria, escravizada à forra, montou na calçada uma quitanda, com couves, bananas e outras verduras e frutas, como era de seu costume. Seria um dia comum de comércio, se uma cabra não atravessasse a rua e roubasse as mercadorias no tabuleiro da quitandeira. Imediatamente, ao correr atrás da cabra com uma vara, na tentativa de reaver seus pertences para não ser prejudicada, Eva Maria bateu no bicho que fugia. José Inácio de Souza, senhor branco que cuidava do animal, ficou indignado com a atitude da mulher e deu. Eva Maria de Bom Sucesso foi uma mulher negra que realizou um ato de ousadia necessário. Não se calou diante das injustiças cometidas naquele tempo em que os brancos achavam que poderiam fazer o que bem queriam e sair impunes. Foi na antiga Rua da Misericórdia, em Bom Sucesso, subúrbio do Rio de Janeiro, no ano de 1811, mais precisamente no dia 16 de julho, que Eva Maria, escravizada à forra, montou na calçada uma quitanda, com couves, bananas e outras verduras e frutas, como era de seu costume. Seria um dia comum de comércio, se uma cabra não atravessasse a rua e roubasse as mercadorias no tabuleiro da quitandeira. Imediatamente, ao correr atrás da cabra com uma vara, na tentativa de reaver seus pertences para não ser prejudicada, Eva Maria bateu no bicho que fugia. José Inácio de Souza, senhor branco que cuidava do animal, ficou indignado com a atitude da mulher e deu-lhe um tapa no rosto. Diante de tal absurdo, inconformada com o que se passara, Eva Maria levou o caso à justiça. Aproximadamente 30 pessoas que testemunharam o acontecido conheciam a quitandeira e ressaltavam suas qualidades morais e depuseram a seu favor. Diante das provas, o juiz responsável pelo caso decretou a prisão de Souza. Meses depois, ele conseguiu pagar a fiança e foi libertado. No século XIX, num período em que pessoas negras eram desumanizadas, Eva Maria teve uma respeitável vitória ao conseguir que seu agressor fosse encarcerado durante 3 meses e pagasse pela barbárie cometida. Apesar da importância de Eva Maria de Bom Sucesso, pouco sabemos sobre sua vida, como o ano de seu nascimento, filiação, data de falecimento ou naturalidade. Sabemos do seu feito, da sua força e persistência ao lutar pelo que na época era inconcebível a uma mulher negra. Eu me despeço de vocês com essas histórias e espero que inspire para que vocês procurem mais histórias, não só de mulheres, mas de homens negros que nos compõem e que são muito importantes para a gente, para a nossa própria história. Convido também para vocês resgatarem na memória de vocês essas memórias de afeto. Compartilha, escreva, fale sobre afeto, sobre amor. É importante a gente construir também essa ideia e essa cartografia da negritude a partir do afeto e do amor. Até breve.